Olá, agora é hora de fazer o estudo render. Você estudou o ano inteiro, vai chegando o final de ano, vestibulares se aproximando, e aí você tem que se organizar, né? Mas como se organizar? Como focar nos estudos nessa reta final? Calma, que você não está sozinho. Nesse encontro de hoje temos várias dicas, algumas dicas muito importantes, e para esse bate-papo eu vou receber o Tiago Meirelles, ele que está no 6º ano de medicina na USP, fez curso no Objetivo, gostou tanto da experiência, né, Tiago, que voltou para ser plantonista de biologia e química. Tudo bem, Tiago? Tudo ótimo, tudo ótimo. Silvio, é um prazer poder estar contribuindo com os alunos mais um ano. E você contribui mesmo, você sente, né, Tiago, que tem um retorno bacana, deve ser gratificante para você compartilhar esse conhecimento, essas dicas, né? É legal porque, assim, às vezes eu encontro um aluno que conversou comigo no cursinho, eu ajudei, e eu encontro como calouro na faculdade ao longo desses 6 anos. É uma experiência muito legal ver que alunos nossos entraram na universidade. Então é gostoso de poder ver, puxa, eu te ajudei, fui seu professor de alguma forma, te orientei, e aqui você conseguiu chegar junto comigo, então é bem legal. Porque quem já passou pela experiência pode contar melhor, não é? Não é verdade? E olha, Exatamente. principalmente nessa época de vestibular, são tantos vestibulares, tem aquela insegurança natural, né? Principalmente de quem vai prestar pela primeira vez. Falta pouco tempo agora para os vestibulares. Então, o que é mais eficiente, Tiago, para o vestibulando? Vamos lá. Intensificar os estudos, dar aquela afrouxada, agora deixa eu dar uma relaxada, ou manter o ritmo de estudos que ele tem feito durante o ano. Bom, assim, o maratonista, ele não treina para a prova apenas uma vez, né? Ele não faz tiros de corrida antes de chegar a uma maratona. O cursinho, ao longo do ano, ele tem que ser uma coisa constante. Então, chegar agora nesse final de ano, o importante é conseguir manter o ritmo de estudos. Mesmo que o cansaço ele seja mais importante, a pessoa precise descansar umas horinhas a mais, mas conseguir manter todos os dias aquele ritmo que você já vem fazendo é essencial para conseguir cumprir o máximo de coisas com o máximo de saúde mental. Tá, ok. Então, como é que a gente consegue focar, né? A principal dica é foco, porque tem tanta coisa já na cabeça. O aluno já aprendeu tanto, ele já estudou tanto, ele fez aí o que você está falando, manteve todo dia aquela disciplina, estudar um pouquinho por dia, tá bom. Mas agora ele tem que focar, porque são muitas provas, né? E cada prova tem um processo seletivo, cada prova tem a sua singularidade, a sua especificidade. Como é que faz? Qual é a dica que você pode dar para cada uma? Bom, assim, ao longo do ano, eu gosto de agrupar os meus alunos que eu recebo na orientação e eu passo para eles um plano de estudos ao longo do ano inteiro. Chega nesse final de ano, como cada prova tem realmente a sua área mais específica, o seu jeito de cumprir uma segunda fase, fazer uma prova escrita, às vezes tem que deixar o jeito de fazer prova diferente do que você não treinou ao longo do ano. E para isso, sempre que eu oriento os meus alunos na semana da prova, é a hora que você vai focar. Se a prova é no domingo, e você sabe, por exemplo, na época do meu vestibular, a FAMERP, no mesmo dia, um dia você ia fazer uma prova de 80 questões objetivas e no outro dia era uma prova dissertativa. Então era diferente o modo de ser cobrado, o modo de quererem que você dê pontos. Então na semana da prova, pegar a prova anterior e começar a fazer, começar a entender nesse momento, porque se você sabe o conteúdo, você precisa saber aplicá-lo para como cada banca quer te cobrar. Então se você tem uma noção de, poxa, ao longo do ano eu fui, consegui ver minhas aulas, consegui revisar os conteúdos, fazer as questões comentadas que tem lá na coleção do Objetivo, conseguir pegar e me aprimorar, chegar no final do ano, eu preciso acertar a questão da prova. Então, agora é a hora de pegar as suas métricas, fazer estratégias de prova. E na questão de pensar, poxa, cada prova tem uma especificidade, uma área que cobra mais, estudar cada prova na semana de prova para que você fique com a cabeça mais fresca, aquele conteúdo melhor, para que você, na hora de fazer a prova, seja apenas mais um simulado. Mais uma vez que você está fazendo o que você fez a semana inteira. Tá. E, na sua opinião, é preciso rever os conteúdos estudando desde o início do ano e muitas vezes até em anos anteriores, né? Você disse fazer provas de anos anteriores.
no caso, por exemplo, dos alunos que ainda não concluíram o curso, né, que estão no ensino médio, que querem fazer aquela tentativa. O que tem que fazer? Tem que fazer uma boa revisão para essas provas. Olha, agora, nessa época que você está chegando e, por exemplo, tem uma FUVEST, que você pensa, agora eu tenho que estar completamente focado em fazer a prova da FUVEST, pensar que um conteúdo que caiu de uma matemática mais básica do começo do ano pode não ser aquela única coisa que vai ser cobrada na prova. Então, fazer as provas anteriores, fazer as últimas provas, você tem uma noção de, assim, de uma epidemiologia do que mais cai. Os professores do Objetivo também, quando estão nas aulas, eles sempre dão foco no que mais cai, para que você, ao longo do ano, consiga saber o que é melhor garantir nesse final de ano, nessa época de revisão. Então, na semana de prova, no exemplo da FUVEST, como eu falei, fazer as últimas provas do ano, você vai ver, nossa, esse assunto de física, ele caiu 2 vezes ao longo do ano. Talvez ele seja mais prevalente agora. Será que eu sei resolver uma questão melhor dessa? E se aprimorar. Conseguir entender que dá para fazer e chegar na hora da prova você está com a cabeça mais fresca do que mais cai. Geralmente as bancas elas não vão cobrar todo o conteúdo da base curricular, mas eles têm um favoritismo de conteúdos. E eles acabam por se repetir. Então, estudar a prova nesse momento do ano é o essencial para conseguir ganhar mais pontos. E o que eu reparei nesses anos, que eu já estou no Objetivo, viu, Thiago? É impressionante como os professores do Objetivo, eles sabem, né, o caminho das pedras. Por quê? Porque isso é treino, isso é experiência, né? Vocês sabem o que cai mais. Pode modificar um pouco a questão, mas vocês sabem aquilo que não tem jeito de deixar de fazer. Como você citou academia, né? Você não vai na academia? Você faz academia? Faço. De vez em quando eu vou É, sim. não tem exercício que você sempre tem que fazer? Não adianta, por mais que você varie, você tem que fazer aquilo. Então, são as coisas que caem, não é assim? Sim, então a pessoa tem uma noção de que, por exemplo, agora em atualidades, a gente está vendo tantas coisas acontecendo em relação às questões geopolíticas, ter uma noção do que está acontecendo entre guerras de países é importante porque vai cair. Então os professores eles estão alinhados em explicar para os alunos o que é o melhor. Então se o aluno ao longo do ano conseguiu manter aquela orelha aberta de, poxa, esse assunto é melhor revisar no fim do ano, e ele pegou a prova anterior, conseguiu ver que o que está mais caindo, ele fica mais afiado, né? Essa época do ano é a época de você conseguir angariar mais conteúdos, ter mais bagagem para conseguir mais pontos. Não é questão de se provar e falar, eu sei todo o conteúdo, não, eu consigo ganhar mais pontos. Mais pontos me fazem passar no concurso e aí eu vou brigar para aprender mais coisas na universidade. Boa! O importante é resultado agora, né, Tiago? É resultado, é entrar na universidade, depois você se aprimora. É isso, né? Olha, o vestibulando ele deve rever conceitos ou se concentrar na prática dos exercícios? Olha, aí varia bastante. Porque, assim, digamos que é uma questão um pouco mais individual agora. Vai ter cada um que vai saber como que ele vai lidar. Tem uma questão que você tem uma noção de história, por exemplo, que você sabe que a atualidade está mais fácil de lembrar, mas tem uma base mais difícil e você precisa voltar. E tem questões que, de saber olhar por cima, você consegue ter uma noção e conseguir interpretar a resposta. Então, aí vai muito de cada um pegar o conteúdo e ler todo de novo ou chegar e fazer mais questões. Eu aconselho que o aluno que ao longo do ano conseguiu se manter numa média boa, conseguiu estar focado, mesmo que em momentos deu alguma baixa nas notas ou teve alguma dificuldade, mas que conseguiu chegar até o final do ano agora, que ele se foque em fazer questões. Porque ao fazer questões e conseguir ler resoluções comentadas, conseguir entender o que está faltando ali para ele, é o que vai ajudar a conseguir ganhar mais pontos. E ao longo desse final de ano, como você disse, Silvia, o que a gente quer é conseguir resultado. E se a gente ficar muito focado em, eu consigo fazer, eu não consigo fazer, dá muita ansiedade, né? O importante é conseguir, olha, aqui eu ganho mais pontos, então eu tenho que, aqui tá bem trabalhado. Para hora que chegar na prova, conseguir essa frente bem. Aí ele treina essas questões, é isso? Treina. Sim, treino. Treino e sempre olhar a resolução comentada. O site do Objetivo tem todas as coleções de prova. Então você consegue pegar uma prova da Unifesp, uma prova da Unicamp, abrir a prova anterior e olhar a resolução comentada e fazer o seu treino ali. E o Tiago, o aluno consegue se organizar sozinho, essa revisão?
Eu acho assim que agora, nessa época do ano, é a época que você acaba ficando mais sozinho, sabe? Porque o tempo ele acaba sendo, infelizmente, seu inimigo. Se você pensar que em questão de semanas a prova chega, quanto mais tempo você ficar sozinho, mais você consegue ter uma noção do que te falta para chegar até a hora da prova, né? Então, assim, é a época do ano que, infelizmente, os alunos acabam vindo menos para as reuniões da orientação, que acabam indo menos nos buscar, porque eles estão cada vez mais focados em querer ganhar pontos, né? Então, assim, por isso eu acho bom a gente conseguir ter esse bate-papo para que consiga atingir mais pessoas e eles consigam entender que, ó, tá calmo, que tem umas noções para a gente poder te ajudar a chegar até a hora da prova. Então, você está dizendo o seguinte, que não é bom eles ficarem em casa, tem mais é que procurar e fazer revisão junto com os professores, é isso. A ideia tá no cursinho, essa época do ano é a hora que você tem que estar mais no cursinho possível, né? É ver as aulas, pegar, ir para a sala de estudos, tirar dúvida com o plantonista, é aquela hora que lá o subsolo do objetivo na Paulista fica lotado, porque o pessoal tá tirando dúvida com o plantonista, tá ali querendo se aprimorar mais, e esses são os últimos minutos, né, que você tem os últimos respiros até a hora da prova. Então, todo esforço ele é válido. Ficar em casa, acho que agora acaba sendo um pouquinho mais, atrasa um pouco mais do lado de quem vai prestar a prova. E para o cursinho e até aquele ambiente para estudar melhor garante mais nota. Essa troca, né? E no caso, né, vamos falar um pouco para o nosso lado aqui, a revisão do objetivo. Como é que ela pode otimizar esses estudos nessa reta final para os exames? Bom, os professores eles têm um caderno, né? Eles têm uma orientação também do que são os módulos que o aluno tem que fazer, que são mais obrigatórios assim, e os que são os complementares, para que o aluno tenha, olha, eu consegui revisar aqui, fiz exercícios propostos, fui bem, agora se eu fizer os complementares, fui bem também, então esse assunto está garantido, então o objetivo ele consegue fazer um esquema de aula de revisão mais exercícios após a aula e garantir esse conteúdo, inclusive que de cronologia que nós fazemos, é para conseguir abarcar o que mais cai em cada prova. Então, conseguir garantir na semana da prova aquilo que o objetivo está te propondo na revisão vai ser essencial, não só para cumprir o caderno, mas esse cumprir o caderno vai te fazer se sentir melhor para conseguir cumprir mais questões durante a prova. Ô, Tiago, a gente falou um pouco aqui sobre refazer as provas. Eu lembro uma vez que eu fiz uma entrevista, até num dos programas que a gente tem aí para as plataformas, com vários coordenadores, né, com os principais aí, os mais tradicionais, vamos dizer Uhum. assim, como posso chamar de antigos, porque eles são todos muito antenados, e eles Sim. falando da importância de refazer as provas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, ao refazer a prova, você está naquele momento estudando a banca que está cobrando aquele conteúdo de você. É um concurso público. Então ele tem uma banca examinadora com certos conteúdos que a banca tem predileção. Então ao estudar a prova, você tem uma noção do que eles mais cobram e do que mais eles gostam de cobrar. Muitas vezes, quando um examinador ele está montando uma questão de prova, ele coloca falsetes, certas coisas que vão atrapalhar o aluno para que ele perca o raciocínio e não chegue ao comando da questão de forma eficiente. Então, esses tipos de conjuntos que são atrapalhadores do raciocínio fazem com que você não consiga chegar na resposta de forma coerente, te atrapalha a chegar na resposta. Então, são mecanismos que cada banca tem de diferente. Por exemplo, a FUVEST faz uma prova que nós digamos que ela tende a ser perfeita. Eles não tendem a ter muitos erros de conteúdo, muitos erros de literatura. Isso é uma prova sempre muito bem quadradinha, com comando de questão muito claro, porque assim quando você faz esse tipo de prova, você tem uma noção, olha, essa banca cobra dessa forma, meu raciocínio na hora da prova tem que ser desse momento, olha, posso ser mais rápido assim, posso ser mais devagar. Agora você pensa, poxa, o Enem, a banca do Enem já cobra de uma maneira diferente, tem que abarcar o Brasil inteiro. Então a banca do Enem, ela pega e coloca um texto grande para que você entenda qual que é a realidade daquilo que ele está querendo te mostrar. O que a banca está querendo te impactar naquele momento? Para chegar no comando da questão e pensar, olha, o que eu quero de você aqui nessas alternativas. Mas muitas das vezes aquele texto te atrapalhou a entender qual que era o princípio que estava te cobrando naquela questão. Qual que era o conceito que eles estavam cobrando inicialmente. Então, ter esse raciocínio, ter esse jogo de cintura na hora de se preparar para as provas no final do ano é essencial tanto quanto se garantir nas questões que você tem dificuldade, né? Então, agora por isso que volta um pouquinho mais atrás
quando falamos sobre se planejar e ter ficar sozinho ou não, ficar sozinho nesse ponto vai ser essencial. A gente tem que se conhecer nesse momento. Enquanto aluno, enquanto vestibulando, na hora de prestar a prova, na hora de prestar o concurso, a gente tem que se conhecer. Onde eu estou acertando mais? Onde eu estou errando mais? Às vezes é difícil pegar e falar, poxa, eu estou errando mais nisso, dói falar, eu estou sendo falho nisso, assumir que você está com dificuldade nisso, mas infelizmente as coisas elas tendem a ser muito objetivas, né? Então a gente tem que ser um pouco mais racional nisso. Se você está tendo dificuldade, abaixa a orelha, chega para o professor, chega para o plantonista, olha, eu não consigo fazer, eu tenho essa dificuldade, eu preciso de ajuda, porque na hora que chegar a prova, é você sozinho e a prova. E o examinador, ele quer de você pontos. Ele não quer saber quantos anos de cursinho você fez, qual foi seu raciocínio. Ele quer que você acerte aquele conteúdo para que ele entenda, olha, esse cara consegue acertar uma base curricular para entrar na minha universidade. Então, a gente, infelizmente, tem que ser um pouquinho mais racional, um pouquinho mais pé no chão, segurar a ansiedade e falar, olha, eu errei, eu não sei, mas eu vou correr atrás, porque na hora da prova vai cair, e eu preciso acertar lá. Aqui eu posso errar, mas lá eu tenho que acertar. Olha que depoimento legal, que é uma coisa bem psicológica, né? E só lembrando, né, que a gente tem resoluções comentadas do Enem e dos grandes vestibulares no próprio site do curso Objetivo, tá? Inclusive com explicações, com vídeo gravado pelos nossos professores. Sempre bom você que está acompanhando aqui saber disso. Ô, Tiago, fazer simulados, né? Os famosos simulados nas semanas que antecedem as provas é recomendável? Ou isso pode até sobrecarregar o aluno, deixar o aluno mais cansado, deixar o aluno mais estressado para essas provas reais, no Olha, caso? se a gente estiver falando de um aluno do colégio, que ele tem tanto a parte de prestar o ensino médio ali, às vezes é o aluno do integrado, e o aluno que não tá exclusivamente no cursinho, talvez o simulado ele seja bastante importante para que ele consiga manter aquela nota. Ah, tive uma PGA que eu preciso manter melhor aqui, esse conteúdo, eu preciso saber melhor, para conseguir acertar melhor as questões, porque ele tem que terminar o curso também, né? Então, para o colégio tem essa particularidade, né? O simulado ele acaba sendo uma revisão do caderno que vai cair na prova para ele poder terminar o curso, né? Mas para o aluno que está exclusivamente no cursinho, se ele estiver sobrecarregado, aí já é uma coisa, uma opinião pessoal minha, eu recomendo o aluno não deixar isso como primeira opção. Primeira opção ser realmente as provas anteriores, porque agora é a hora que a gente vai pegar e quando vestir a camisa do Objetivo, for lá fazer uma prova, falar, olha, eu consegui levar todo o conteúdo que eu aprendi, mas eu também treinei bastante essa prova para conseguir ganhar mais pontos, né? E então, nesse momento, você ter treinado mais a prova para aquele aluno que está exclusivamente focado em passar no vestibular, é necessário que deixar para a segunda opção, terceira opção simulado. Poxa, sobrou um tempo para eu poder angariar mais esse conteúdo? Tudo bem, mas é bem difícil, né? Conseguindo essa proeza é muito bom. E tem essa fase assim no finalzinho, né? Os vestibulares eles têm uma mania de passar ainda mais pressão, né? Esses vestibulares mais concorridos, eles começam a divulgar a proporção de vaga para aluno, né? Quanto que você vai ter que ter de pontos, enfim, né? É uma pressão, principalmente para os candidatos com os cursos mais disputados. No caso você, né? Que foi medicina, é sempre o mais disputado. Quando você era aluno, o que você sentiu, né, nessa época? Conta um pouquinho a tua experiência pessoal, e também como profissional que acompanha agora os alunos do plantão, que conselho que você dá para os vestibulandos não ficarem assim tão nervosos, né, para minimizar essa pressão que existe naturalmente? Agora, uma coisa que até eu estou vivendo um pouquinho, porque eu vou prestar o processo de residência médica, e é uma FUVEST, né, é coordenado pela FUVEST o processo, então é como reviver um pouco desses passos, né, mas é o que eu falo para os alunos, é uma coisa que eu também implemento para mim, e que a partir de agora, mais para a reta final, tem que ser mais implementado ainda, e mais cronometricamente bem feito, que é você estar entendendo as suas métricas, né? Na minha época do cursinho, no meu último ano, eu fiz 4 anos de cursinho. E além de eu ter conseguido pegar aquele conteúdo que me faltou para poder prestar a prova, o último ano acabou sendo um aprimoramento, de conseguir ganhar mais pontos nas provas, entender onde é que eu errava mais.
e conseguir segurar a minha ansiedade. Então, especificamente naquele momento de prova, no meu momento de prestar a FUVEST naquele ano, foi difícil de conseguir segurar a ansiedade, mas foi melhor do que nos anos anteriores. Foi suficiente para eu conseguir entender, olha, nessa matéria eu vou pior, nessa matéria eu vou melhor. Como que eu consigo fazer disso uma vitória para mim? Então, eu tinha um cronograma. A FUVEST tem um cronograma, uma tabelinha. A FUVEST entregava uma folhinha de canhotinho de prova, que tinha ali o gabarito provisório para você. Eu, no gabarito provisório, pegava o cantinho com o meu lápis e coloquei as matérias na ordem que eu conseguia fazer questões mais rápido e conseguia acertar elas de forma mais eficiente. Então, eu fazia sem ter que ler 2 vezes e conseguia ganhar mais pontos. Então, eu fui de história, que era mais tranquilo para mim, para geografia, para português, para ciências. E assim eu fui desenvolvendo até chegar a matérias de cálculo, que para mim requeriam uma dificuldade a mais. Então, ali eu sabia que eu precisava ter mais tempo de prova. Ao longo da revisão, ao longo do final do ano, eu ter pegado e todos os dias, olha, preciso fazer essa prova, desse momento, nessa rotina de prova, do mais fácil para o mais difícil, entendendo que algumas matérias eu perco tantos minutos, outras eu perco mais minutos. Nessa que eu perco mais minutos, se eu estou mais cansado, se eu estou menos cansado, quando que eu preciso ir ao banheiro, no meio da prova, no final da prova. E isso você vai entendendo só se treinando para o final. E às vezes a gente fica ansioso e não consegue. E nesse momento a minha ansiedade pelo menos conseguiu segurar, porque os anos anteriores não conseguiram. E eu consegui, olha, para mim é melhor ir ao banheiro no meio da prova. Então eu conseguir ganhar mais pontos assim. Então vou da matéria mais fácil para mais difícil, no meio da prova paro um pouquinho, vou ao banheiro, depois venho para as finais, são mais difíceis, mas eu tenho mais tempo para conseguir fazer. Então, essa estratégia, saber como que eu ia fazer todos os dias e reproduzir todos os dias, foi o que ajudou eu a me controlar no momento da prova e conseguir fazer, porque aquelas eram questões novas, né? Quando você está fazendo o simulado, você está fazendo a prova, que mesmo que seja uma prova por dia, não é a prova decisória do seu ano. Quando você está no momento do concurso, aquela é a prova decisória do seu ano. As questões são novas, são diferentes, você não tem resolução, você tem tempo para fazê-las. Então você está com a cabeça diferente. Então, para mim, ter conseguido manter uma rotina igual todos os dias, inclusive no momento da prova, foi o essencial para eu fazer de uma forma que, eu tenho esse conteúdo, eu lembro disso, é assim que se resolve. Próximo. E foi o suficiente. Eu acho que isso é uma dica de ouro, né? Para quem vai fazer vestibular. Porque, veja bem, o que ele fez? Ele fez um mapeamento, aí, um manual de sobrevivência, um manual de disciplina, né? Ele treinou o que ele é melhor. Aquilo que você falou no começo, que precisa de conhecimento, de autoconhecimento, saber quais são as suas habilidades, saber quais são as suas dificuldades. Você se preparou para aquilo, você fez um mapeamento, uma estratégia e seguiu e treinou essa estratégia o tempo todo. Quer dizer, chega na prova, você usa a sua estratégia, o que vier de dificuldade você enfrenta na hora. É isso, né? Exatamente. E eu queria dizer que uma das pessoas que mais me ajudou a poder entender isso foi o nosso coordenador do Objetivo, o Edu, que foi coordenador da Paulista por muitos anos. E ele que pegava os alunos e ajudava a gente a entender que a prova era uma rotina. Seguir a rotina de estudos era seguir a rotina do dia de prova. Então, Olha essas que dicas que eu passo legal. são conhecimentos que ele trouxe. Quando você pega e está ali no seu estudo, mantendo a sua rotina de do mais fácil para o mais difícil, conseguindo se entender melhor, quando você chega na prova, você reproduz aquilo que você já tem feito. Isso diminui sua ansiedade, isso diminui seu medo de acertar ou não acertar, porque não importa o que venha de novidade, é um tema que você provavelmente já viu. E vai dar certo. Você já fez várias vezes. Sensacional! Por que eu não soube antes? Cadê o Edu na minha vida? Né? Quando eu estava lá atrás. Olha, Edu do céu! Ó, vou te contar, viu? Esse objetivo é danado. E como manter a saúde mental, então, nesse momento? Depois do que você falou, a gente só pode concluir que essa saúde mental vem naturalmente, essa ansiedade, ela se acalma. Por quê? Porque você está absolutamente treinado, né, Tiago? Olha, aí que é um pouquinho mais embaixo o buraco, Silvia. A gente tem uma ansiedade de rendimento que ela acaba ficando muito maior nessa hora. Porque você tem uma estratégia bem coordenada.
e de repente você se vê conseguindo fazer ela todos os dias. No momento que você está para dormir, bate aquele pensamento intruso: será que no dia da prova eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir reproduzir exatamente da forma como eu estou fazendo agora? Então, a gente acaba tendo realmente esse momento de querer render mais, e a ansiedade ela pode agir em vários polos. E essa reação do rendimento é essencial para o vestibulando, porque muitas das vezes é o que ele tem, uma ansiedade para render mais. Então, uma das coisas que eu posso dizer é que ter um momento de paz na semana, um período, uma tarde, uma noite, que você consiga, olha, é um momento agora de final de prova, mas eu estou estudando de segunda a domingo, mas sábado à tarde e sábado à noite eu deito, durmo, descanso a cabeça, vejo um filme, dou uma passeada. É um momento essencial para que você consiga respirar e desconectar-se um pouco desse ambiente, né? A gente consegue realmente estar preparado, mas esse estar preparado você só consegue perceber que está dando certo ao longo de muito tempo. Então, para você estar seguro, falar: olha, estou preparado, eu estou indo bem, eu vou passar, tá tudo certo, tem que ter um momento que você deita, olha para você e fala: respirei, tá tudo bem. Agora eu vou começar de novo no próximo dia e iniciamos. Então, ele precisa de um respirozinho para a saúde mental. Precisa de um momento da semana para você dar uma descansada. Quer dizer, só para a gente encerrar, a rotina do estudante, principalmente nessa reta final, é o dia todo. Tem aí uma divisão também, um planejamento para um exercício, para uma alimentação, para um horário de sono. Tudo isso tem uma planilha de horários de estudo? Tem essa disciplina? Olha, planilha é uma coisa ainda mais ansiogênica, porque se você não cumpre, você É tenta verdade. alterar a planilha para que você possa cumprir aquilo que faltou anteriormente. Então, assim, a cabeça do estudante nesse momento, ela é realmente de tentar cumprir prazos e tarefas. Talvez seja melhor, em vez de escalonar tempo, escalonar tarefas para fazer, né? Olha, hoje eu preciso de manhã ver as aulas, eu preciso à tarde fazer uma prova, rever os conteúdos da prova, fazer as resoluções comentadas, entender onde eu errei, onde eu ganhei mais e menos ponto aqui, beleza, e preciso descansar à noite e dormir. Ao longo da semana, chega no sábado, eu tenho uma tarde que eu vou parar e vou descansar e não vou fazer mais nada. Vou assistir um filme e no domingo eu volto porque tenho vestibular. Então, cumprir tarefas, assim, é uma coisa que até que eu passo para os alunos ao longo do ano, que é cumprir uma agenda de estudos, né? Fazer uma agendinha e com a sua agenda você ir cumprindo conteúdos e não marcando tempo. O tempo, ele acaba sendo traiçoeiro quando a gente está nervoso. Então, cumprir as Metas tarefas do se dia, torna um né? pouco mais fácil. Metas do dia. Mas Quais são as metas do dia? Até às 11 da manhã eu vou estudar tanto, depois eu vou parar, depois até às 5 eu não levanto de onde eu estou enquanto eu não fizer isso. São as tarefas, é assim. exatamente. Assim você consegue sentir que está rendendo mais. Tá bom. Ok, faltou alguma coisa, alguma dica que você queira encerrar aqui o nosso bate-papo? Alguma coisa importante que faltou a gente falar? Olha, eu acho que consegui abarcar tudo que eu queria falar, mas queria dizer para os alunos que não precisa ter tanto nervosismo. A prova ela vem uma vez por ano. Às vezes a gente consegue entender só o que faltou depois que ela passa e a gente consegue se preparar para a próxima dessa forma. A ideia é, o concurso ele serve para você tentar angariar uma vaga. Se você sentiu que não deu, tranquilo, respira, vê o que você errou e vai para a próxima batalha. Porque se você perder a próxima batalha, só vai ter daqui a um ano. Então, mais tranquilidade, né? Mais foco, mais tranquilidade para conseguir fazer as coisas da mesma maneira. E aí chegar em janeiro você fala: ufa, terminei, agora eu posso dormir 3 dias, eu posso ficar doido, eu posso esperar só as segundas fases, porque agora eu consegui cumprir o que eu precisava. Tá certo. Tá bom. Olha, muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo aqui, obrigada por compartilhar seu conhecimento, as suas experiências e até a próxima. Até mais, Silvia, foi ótimo, viu? Obrigadão, um abraço. Um abraço e olha, para você que está aqui, estão essas dicas preciosas que a gente deixa para você ver e rever aqui na nossa plataforma, tá bom? Obrigada pela atenção e até a próxima.